Olá pessoal, Samer aqui, gestor dos fundos de crédito privado, infraestrutura e previdência da Jack Mauá. Estou aqui hoje com vocês para a gente falar do resultado do BN 360, Bossa Nova 360, referente ao mês de agosto 25. Vamos falar também do ano, como é que a Bossa Nova está indo nos últimos 12 meses. Também bater um papo rápido sobre o que a gente está vendo aqui para o restante do ano. Bom, o mês ele foi bem linear, teve um resultado aqui puxado mais para o fim do mês, que eu já explico para vocês de onde veio. Esse resultado de 1,35 contra 1,16% do CDIzão corresponde a um resultado de CDI mais 2,18 ao ano, em termos anualizados. Para o ano de 2025, a gente está com um resultado muito forte, o mais forte desde o início do fundo, que é de CDI mais 3,37 ao ano. Nos últimos 12 meses também muito próximo dos resultados mais fortes do Bossa Nova 360, CDI mais 3,19, desde o seu início CDI mais 3% ao ano, quer dizer, um fundo que vem em 2025 tendo um resultado muito forte, muito bom, desde o seu começo entregando dentro da banda que a gente se comprometeu a entregar para os investidores, entre CDI mais 3% ao ano e CDI mais 4% ao ano. E a gente vem fazendo isso de uma maneira bem linear, com baixa volatilidade, fazendo uma gestão ativa do portfólio, que a gente fala um pouquinho mais à frente para vocês. Voltando aqui para o resultado do mês de agosto, que puxou muito forte o resultado foram dois eventos. O primeiro foi um pré-pagamento que a gente veio já estruturando de uma operação que representava aproximadamente 2% do fundo. Esse pré-pagamento aconteceu porque o emissor devedor conseguiu fazer um refinanciamento de longuíssimo prazo com bancos, e aí uma das condições do pré-pagamento era o pagamento de um comissionamento profundo, em função dele estar pagando antes do término da operação, que puxou bem forte esse resultado. A gente também tem no Bossa Nova 360 algumas posições táticas de debêntures que são mais líquidas, portanto marcadas a mercado, nos quais a gente comprou no momento de maior estresse do mercado, e esses papéis estão começando a ter fechamento de preço, e aí, portanto, esse fechamento de preço refletiu bem forte agora no mês de agosto, ajudando o resultado do mês e, por óbvio, o resultado do ano, né? Então, vamos falar um pouquinho do nosso posicionamento aqui, tanto em estratégia, instrumentos e setores. Em termos de estratégias, crédito privado e securitização própria é o que domina aqui mais de 80% do fundo. Então, isso que dá maior estabilidade para o fundo, maior previsibilidade de resultado e, eventualmente, algum resultado extraordinário. Então, o crédito privado que a gente faz aqui são emissões de empresas nos quais a gente faz todo o ciclo, desde o processo de prospecção desse emissor até a estruturação, diligência e, por fim, o investimento nessa debênture ou numa outra modalidade de crédito. Parte de securitização própria muito similar ao processo que é feito no crédito privado, só que no formato de securitização. Securitizações são FDICs, CRAs, CRIs e instrumentos financeiros similares, no qual você pega recebíveis e outros ativos da empresa e você cria um instrumento financeiro para antecipar dinheiro para essas companhias. A gente tem optado por fazer essa modalidade porque ele tem muita segurança no ambiente que a gente vê, muita desconfiança, muita insegurança no mercado como um todo. A securitização é um porto seguro muito bom para fundos de investimento investirem, assim como debêntures de infraestrutura e outras modalidades são, mas a securitização, no caso aqui do Bossa 360, tem tido um papel muito relevante para a estabilidade de resultado. Então, esse aqui tem sido os principais protagonistas do Bossa 360, e por isso que a gente tem conseguido sustentar um bom resultado ao longo do ano, a despeito do cenário mais adverso, né? Em termos de instrumentos, reflete muito bem o que eu acabei de falar para vocês das estratégias. Então, debêntures e FDIC, principalmente os FDICs que nós mesmos estruturamos e fazemos a gestão, tem a predominância aqui do nosso portfólio, representando praticamente 80%.
setores, a gente continua e está cada vez mais forte nos setores que são relacionados direto ou indiretamente à infraestrutura do país, mercado doméstico, energia com 30%, transporte aqui com 15%, seguido de caixa, e telecom, a gente está falando de mais de 60% do portfólio. Se a gente agregar petróleo e gás aqui, a gente está falando de 70% do portfólio com ligado diretamente ao setor de infraestrutura. Isso porque é um setor que tem uma demanda muito grande por investimento. Eles são setores que possuem também uma previsibilidade de receita no longo prazo. Então, são concessões que têm seus 10, 15, 20, 30 anos com receitas principalmente corrigidas pela inflação. Então, é uma proteção muito grande aqui para a empresa e para quem investe nessa empresa, no caso nós. Né? E também são setores que, ao longo dos ciclos cada vez mais curtos aqui no Brasil, né, ciclos de baixa econômica ou de alta econômica, eles são mais resilientes. Eles nem sobem demais, nem acabam tendo grandes saltos e nem grandes quedas, eles acabam sendo mais estáveis. Então, se a gente junta aqui esse trinômio, né, uma estratégia focada em crédito privado e securitização, com instrumentos financeiros que nós mesmos fazemos a prospecção, a estruturação e última parte aqui do tripé focado principalmente em setores ligados à infraestrutura, faz com que o Bossa 360 tenha essa resiliência de resultado acima de CDI mais 3% ao ano, por mais de 3 anos aí, desde que ele começou. Falando um pouco da saúde do fundo em si, o patrimônio está em 1 bi 130 do veículo aqui que a gente tem junto à XP. A estratégia como um todo tem mais de 1 bi e 300, patrimônio líquido médio continua super estável, próximo de 1 bi 100. Então é um fundo que tem uma estabilidade de passivo, tem seus resgates e tem seus aportes assim, de uma maneira bem equilibrada, isso pela sua característica de ser de mais longo prazo, com resgate em D360, a gente consegue fazer uma gestão de ativo e passivo mais equilibrada em pró do investidor cotista aqui. Bom, aqui a gente sempre traz para vocês a rentabilidade desde o começo do fundo, aberta mês a mês. Então, o acumulado desde o início do fundo, que foi no dia 31 de janeiro de 2022, portanto, mais de 3 anos agora, vem indo super bem. Então, a gente acumula um resultado em CDI mais ao ano, CDI mais 3% ao ano. Em 2025, para esses 8 meses aqui, já caminhando para o fim do ano, a gente acumula um resultado de CDI mais 13,37 em termos anualizados. Realmente o resultado mais forte até aqui do fundo desde o seu começo em 2022. Olhando aqui para os últimos meses do ano, a gente continua com bastante desconfiança do que está acontecendo com o mercado como um todo. Então, seja no mercado doméstico, toda a parte de insegurança institucional que a gente vê. Então, a gente vê muita discussão jurídica de coisas e objetos que não deveriam ser discutidos, né? Que são, assim, existe a Constituição, existem todas as regras aí por muito tempo, e as pessoas querendo dar um outro ângulo, uma outra visão para regras comerciais, contratuais, que não faz bem para a saúde da economia, todas as disputas políticas altamente antecipadas, né? A gente está aqui ainda em 2025, já estamos aqui com semana sim, a outra também com pesquisa de opinião sobre quem é o próximo presidente da República. Isso aqui sem falar um cenário internacional que continua super conturbado, né? Então, tudo isso faz com que a gente continue mantendo a nossa posição de cautela com alocação. A gente tem feito alocações de maneira bem parcimoniosa, pouco a pouco, mês a mês, mantendo uma parcela relevante em caixa. 12% do fundo em caixa é alto para um fundo que é D360. A gente tem expectativa de ter até bem mais caixa ao longo dos próximos meses. Então, grandíssima mensagem aqui: a gente consegue entregar um resultado consistente bem acima
da média dos fundos de crédito privado, sem correr riscos assimétricos, mantendo uma cautela. Esse vai ser o nosso principal driver daqui até o fim de 2025. Bom, sempre reforço aqui para vocês para se inscrever aqui para receber este conteúdo, outros que a gente publica, não só sobre o Bossa 360, mas também sobre nossos fundos de previdência e infraestrutura. Também aproveitem para seguir a gente nos nossos canais, tanto no YouTube, Instagram e LinkedIn. Muito obrigado.